Glória a Deus. Joel capítulo 2, versos 28 e 29. Não abra, só me dê sua atenção por causa do tempo. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em seu lugar darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. E os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Isaías 44, verso 3. Pois derramarei água na terra sedenta. Quantos têm sede? Diga aleluia. Torrentes na terra seca. De que água Isaías está falando? Ele explica: derramarei do meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. O mesmo Isaías capítulo 32, verso 15. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta, o campo fértil pareça uma floresta. Zacarias capítulo 12, verso 10. E sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de graça e súplicas. Um espírito de graça e súplicas. E nas palavras do Filho de Deus encarnado, capítulo 14, verso 26 do Evangelho de João. Capítulo 14, versos 16 e 17 primeiro. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Você pode dizer isso? Diga outro conselheiro. Para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele estará em vocês. Ele estará. Meus irmãos, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma impressão, o Espírito Santo não é um arrepio que eu sinto, o Espírito Santo não é a alegria, o Espírito Santo não é a vontade de chorar, o Espírito Santo não é a força que me constrange a ajoelhar, não é aquilo que me constrange a arrepender como sendo um pensamento, uma impressão humana. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele existe e está narrado desde o primeiro versículo de Gênesis. E ele está presente em toda a Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo é para nós o maior presente que Deus nos deu ao nos salvar. Ele é a maior promessa da história. E o cumprimento dela é Ele residindo dentro de mim e de você. Mas Ele é o melhor presente que nem sempre nós discernimos.
Quando eu falo do Espírito Santo, nós podemos pensar nas expressões dele. Podemos pensar em alguém chorando. Eu já disse aqui na comunidade, meu pai é um crente bem tradicional. O meu pai, no meio do fogo de Deus manifestando, talvez ele vai derramar alguma lágrima e no apogeu da percepção da presença, ele vai dar aquela levantadinha de calcanhar, vai falar, aleluia. Já eu que sou um pouco mais trambólico, eu pulo, eu danço, eu choro, eu deito no chão, eu vou gritar atrás de vocês como fiz agora, mas a questão é que eu não posso não posso deixar de honrar a percepção que eu tenho que Ele está aqui, agora, no nosso meio. E Ele está aqui, não é porque Ele mora na S5739, Ele está aqui porque você veio para a reunião. Ele está aqui porque Ele escolheu um outro templo. Ele escolheu residir no coração de todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aliás, você confessou Jesus como Senhor e Salvador porque Ele tocou o teu coração, Ele tocou os teus olhos e te fez enxergar a obra do Senhor. É Ele quem manifesta dentro de mim o conhecimento de que sou pecador, de que estava perdido. É Ele que alimenta o meu coração da certeza de que eu não posso viver a não ser que me entregue a Deus. E essa entrega ela é caracterizada por arrependimento, por uma percepção de que já não posso guiar os meus próprios passos. Então eu entrego a minha vida ao Senhor. E como estava impedido de caminhar fazendo a vontade de Deus até conhecê-lo, permaneço impedido de viver para agradar a Deus, não fosse a presença dele que foi entregue para todo cristão. O negro, o branco, o pobre, o rico, o goiano, o paulista. Quem fala português, inglês, espanhol. O limpo, o sujo, o sedento, o faminto. Nós podemos receber o Espírito Santo e Ele nos é dado. Essa é a promessa que Jesus disse. Essa é a promessa que o Pai fez a nós, que Ele nos daria o Espírito Santo. E Jesus, quando Ele está nas suas palavras finais aqui no Evangelho de João, o Evangelho de João, metade dele é referente à última semana de vida de Jesus. É assim que funciona o Evangelho de João. E quando nós chegamos aqui, os capítulos 14, 15 e 16, eles são a última fala, eles são a última exposição de Jesus aos seus discípulos antes da sua entrega, da entrega da sua vida. 14, 15, 16 nós vemos Jesus falando e no capítulo 17 nós vamos ver Jesus orando. E a última oração que ele faz aos seus discípulos antes da sua morte. E aqui, quando ele vai começar a contar aos seus discípulos que ele vai deixar de estar com eles, ele diz, olha, vocês não devem se turbar no vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, como quem diz o seguinte, olha, eu vim habitar no meio de vocês, mas eu vim porque estou preparando para vocês uma residência para onde vocês vão. Mas enquanto vocês não vão, e eu vou, há um outro que desce para habitar aqui na terra também. Diferente de mim, que sou chamado na palavra de Deus, o Emanuel, Deus conosco, eu estou enviando um outro Consolador. A palavra outro é alus, é um da mesma qualidade. Eu não estou substituindo a minha presença por um anjo. Eu não estou comissionando alguém importante no céu para cuidar de vocês. Eu estou mandando uma terceira pessoa divina. E a palavra Consolador é a tradução da palavra Paráclitos, Paracletos, para estar ao lado.
Mas o Espírito Santo não veio para habitar ao lado do homem, como Jesus veio, Emmanuel, Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em mim. Deus em mim. Deus em mim. Feche os seus olhos, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Só respire fundo nesse lugar. Ele está aqui. Nós nem precisamos senti-lo, porque essa que é a questão espiritual, amados. Não é sobre uma percepção, aleluia, mas é sobre fé. Nós sabemos que Ele está aqui. No entanto, Ele anseia se manifestar, e eu quero honrar a Tua presença nesse lugar, amado Espírito Santo. Envolve-nos, Senhor, agora no Teu amor, envolve-nos na Tua graça. Senhor, aquele que entrou preocupado aqui nessa manhã, aquele que está ansioso, aquele que está enfermo, sinta o Teu toque agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sopra nesse lugar, passeia nesse ambiente, envolve os corações e as mentes dos meus irmãos. Começa comigo, porque nós reconhecemos, nós precisamos de Ti, amado Consolador, divino companheiro. Me dê sua atenção só por mais 10 minutos. Um outro Consolador, Paráclitos, para estar no crente. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: o Espírito Santo habita em mim. Diga isso mais uma vez: o Espírito Santo habita em mim. Meu irmão, o Espírito Santo habita em nós. Não está do nosso lado, Ele está dentro de nós. O Espírito Santo está onde, crenteada? Sabe para que o Espírito Santo aí foi dado, irmão? Jesus está dizendo isso: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. A chave para você entender o principal motivo pelo qual está o Espírito Santo em você é você entender o motivo pelo qual Jesus está introduzindo o assunto. Eu não vos deixarei órfãos. Então, qual é o problema que temos que Jesus tem que resolver? É que vocês pensam estar sem pai. Vocês pensam estar sozinhos. Então, qual é uma das obras mais poderosas do Espírito Santo no nosso meio? É testemunhar a nossa filiação. Diga comigo, diga: eu sou filho. O Espírito Santo está testemunhando a nossa filiação. J.I. Packer diz: se queremos julgar quão bem alguém entende o cristianismo, descubra o quanto ele pensa sobre ser filho de Deus. O cristianismo, irmãos, é mais do que a vitória sobre o pecado. O cristianismo é mais do que saber discernir o que uma canção de um nortista está dizendo na letra. O cristianismo é muito mais do que saber manusear um livro. O cristianismo é muito mais que você dar bom testemunho ao seu vizinho. O cristianismo é a convicção de que você foi feito filho de Deus. E todas as outras coisas são justamente por causa deste fato. Então a primeira obra do Espírito Santo dentro de mim é contar: Márcio Ricardo, você é filho de Deus. Márcio Ricardo, ande como filho de Deus. Márcio Ricardo, pregue como filho de Deus. Márcio Ricardo, se envolva com as suas coisas, lembrando que você é filho de Deus. Oh, Márcio, administre as suas finanças sabendo que você é filho de Deus. Está sobrando, tenha temor. Está faltando, saiba que Deus te supre. Márcio Ricardo, saiba que você é amado. Márcio Ricardo, saiba que você venceu o pecado. Márcio Ricardo, saiba que eu estou do teu lado para te apoiar, para te ajudar a cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Aleluia!
Oh, glória a Deus, aleluia. O que eu posso fazer na minha vida sem o Senhor, Espírito Santo? Como é bom falar do Senhor no meio da comunidade. Meu Deus, enche os nossos corações do Senhor. Gordon Fee, ele diz: para Paulo, a presença do Espírito Santo não é um detalhe na vida cristã, é a própria essência da vida cristã. O Espírito Santo é o melhor presente que você recebeu de Deus. Tem alguém precisando de um carro? Tem alguém precisando de uma casa? Tem alguém precisando de um aumento de salário? Você pode acreditar que isso vai ser confiado também, mas Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, ele diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, como não nos dará juntamente com seu Espírito Santo todas as coisas? Com seu Espírito Santo todas as coisas. Meu irmão, se o Senhor estivesse falando assim, Ele vai dar o Espírito Santo e vai dar comida. Então nós temos 50% de importância isso aqui, isso aqui. Não, comida e salário. Comigo, emprego e casamento. Não. E vai dar juntamente com o Espírito Santo, que é o mais importante que você podia receber. Mas ele não vai negligenciar te dar mais nada através do Espírito Santo, porque aquele que não poupou nem o próprio Filho e ele te deu, aquele que esvaziou o céu, é o que a Bíblia, o esforço aqui do apóstolo é isso. Ele esvaziou o céu e te deu Jesus, e te deu o Espírito Santo. Que ele não vai despojar o céu aqui para entregar a você, se você acreditar no que ele fez? A ação do Espírito Santo no nosso meio é nos santificar. Mediante essa compreensão de que eu sou filho, 11:54. O Espírito Santo, ele foi entregue aos cristãos para trabalhar em nós. Jesus, quando ele vai anunciar o Espírito Santo, ele diz assim, convém que eu vá. Convém que eu vá. Irmãos, se você entende a natureza da importância da vinda de Jesus, você vai entender como é sério Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, dizendo: convém que agora eu saia de cena. Fiz algo maravilhoso, mas agora eu preciso ir embora. É um momento de um outro ato, é um momento de uma outra cena. Meu amigo pastor Murilo, quando ele fala sobre o divino companheiro, ele tem o hábito de lembrar que talvez nós cheguemos lá no céu e a gente vai abordar Davi. A gente que é músico, os irmãos que estão comigo na resenha. Aleluia. Hein, Vitor Cordeiro? Senta aqui mais para frente, varão. Olha os irmãos que estão comigo na resenha, não? Esse aplauso aí é para o Espírito Santo. Você não está com essa bola toda, não. Ô Vitor, os amigos que estão comigo na resenha, a gente chega lá na fila do céu, a gente quer conversar com Davi. Davi, como que é esse negócio? Você pega a harpa, toca, na hora, Saul, o Espírito ia abandonando Saul, ou demorava um pouquinho? Você tinha que aquecer, você esperava o Wagner vir abrir o culto primeiro. Eu achei estranho o Wagner abrir o culto e os irmãos permanecendo sentados enquanto o Wagner estava falando. Não nego. O culto é nosso, não é do Wagner. Nós vamos perguntar para Davi, como é que era o seu culto? Né? Aí quem sabe ele vai nos responder. Eu acho que a gente vai ter oportunidade. Tem toda a eternidade para a gente perguntar essas coisas, não é verdade? Mas eu imagino que ele vai chegar, nas palavras do pastor Murilo, eu estou contando aqui para Dinamos Goiânia, e vai chegar e falar: e aí, Ana Lídia, mas você, o que você conta? Porque eu toquei, o Espírito deixou Saul, mas você teve o Espírito Santo em plenitude. Me conta aí, você teve mais que eu. Irmãos, meu Deus do céu. Oh, aleluia, 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 aleluia. Enquanto nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, ele vai moldando o padrão de pensamento e comportamento para que vivamos em santidade. Porque sem santidade ninguém pode ver a Deus.
é mais do que eu ver a Deus. É sobre as pessoas verem Deus naquele que foi chamado para manifestá-lo. Se eu não vivo em santidade, ninguém pode ver a Deus na terra. Não é sobre aquilo que está manifesto em plenitude no lugar para onde todos nós estamos indo. Como que alguém tem o poder de esconder o vislumbre da glória de Deus? Não é a sua falta de santidade que vai esconder o Senhor. A questão é que enquanto nós não temos olhos espirituais para ver a glória de Deus, o mundo lá fora está contemplando o Senhor na minha santidade. Sem santidade eles não podem ver a Deus. Por isso que o apóstolo está no mesmo texto, ele está dizendo o seguinte, olha, me ajuda, Jesus. Oh, meu Deus, irmãos. Cortou o texto aqui da cabeça, daqui a pouco eu volto. Vou terminar daqui a pouquinho. Estou indo já para o meu encerramento. Os irmãos estão felizes? Whatever. Amém? O que mais que o Espírito Santo veio fazer? E aqui eu vou encerrando já as minhas palavras nessa manhã. O Espírito é quem capacita o cristão para o cumprimento da missão. Amém, gente? O Espírito é quem capacita o cristão para o cumprimento da missão. Jesus mandou que eles fossem por todo mundo pregando o evangelho, mas ele falou, antes de vocês fazerem isso, vocês fiquem em Jerusalém e busquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles receberam dínamos ali, depois de estarem por vários dias buscando. Mas a Bíblia diz que foi o Espírito Santo derramado em plenitude. Conforme todas essas promessas que eu li em Atos 2, que nós vemos é o cumprimento do desejo de Deus de se tornar uma só coisa, de estar fundido com a humanidade. Por meio da fé que Ele mesmo faz brotar dentro do seu coração, Ele faz com que o seu coração se torne um tabernáculo para a sua presença. E aquele que se une ao Espírito de Deus se torna em um só com Ele, diz a palavra de Deus. Em um só com Ele. Aleluia. Quantos têm um glória a Deus aí? Dallas Willard, ele diz, o Espírito de Deus não nos chama para tentar viver como Jesus, mas para viver a vida que Ele viveu, pelo que Jesus disse, obras maiores farão. Por quê, irmãos? Porque eu tenho Deus vivendo dentro de nós. Então é possível. Porque não se trata do Márcio ou da Igreja Dínamos Goiânia brincando de edificar. Se torna, na verdade, diz respeito ao Espírito Santo residindo dentro de homens e mulheres que viram Jesus, que abriram seus corações, que se arrependeram do antigo caminho, então renderam as suas vidas para que o Espírito do Senhor faça delas um instrumento vivo de glorificação do nome de Jesus. Amém, gente? Dietrich Bonhoeffer, ele diz, o Espírito não foi dado para nos tornar uma igreja confortável. O Espírito nos foi dado para nos tornar uma igreja obediente. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, o Espírito não foi me dado para que eu seja uma habitação confortável. O Espírito nos foi dado para que eu seja um cristão obediente. Irmãos, a maior promessa da história, ela já foi cumprida. Já foi cumprida. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, cada vez que falamos, nós estamos conscientizando da verdade que carregamos. Eu não estou contando aqui no sentido de que você aprenda algo que você não sabia. Eu estou espivitando o teu espírito, tirando as cinzas, fazendo com que o fogo que há em você, possa queimar com liberdade. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Uma criança, eles que estão louvando lá embaixo, que estão recebendo o conhecimento de Deus lá embaixo,
e não recebeu uma porção menor do Espírito Santo do que eu. Não tem um Espírito Santo versão 2.0 ou uma versão júnior que deram para eles ali. É um danoninho da presença de Deus. Amém? Paulo, aos Efésios capítulo 1, ele diz: o mesmo Espírito que arrancou Jesus dos mortos. É o mesmo, a mesma medida. O John carrega o mesmo Espírito, o Gabriel Varão carrega o mesmo Espírito, o Afonso carrega o mesmo Espírito, o João, a Letícia, o Márcio, o Léo, a Ana Lídia, a Roseli, a minha esposa. Parece que o seu Espírito é melhor, porque te fez mais bonito. Mas é o mesmo Espírito. Irmãos, é o mesmo Espírito que habitava em Paulo. É o mesmo Espírito que habitava em Pedro. É o mesmo Espírito que habitava em Estevão. É o mesmo Espírito que habitava em Jesus Cristo. É o mesmo Espírito que está aqui conosco nessa manhã, gente. É o mesmo Espírito que conduz a adoração e convidou esse negro bonito que canta tão bonito aqui que nem o Joabe. Que usa o Davi, que usa a Natália, que usa o Luciano, que usa o Ademir. É o mesmo Espírito que usou Davi. O mesmo Espírito, gente. Oh! Meu Deus do céu, o mesmo Espírito. Meus irmãos, nós vamos embora. Mas eu quero dizer algo para você. Eu vim nessa manhã introduzir algo que nós queremos falar nos próximos dias. Nós queremos falar sobre sermos cheios do Espírito Santo. Então nós vamos ter alguns dias meditando sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre andar uma vida cheia do Espírito Santo, sobre vencer o pecado, sobre vencer a orfandade, sobre vencer o constrangimento, sobre abandonar a preguiça, sobre deixar de ser subjugado. Amém, gente? Nós queremos falar sobre o Espírito Santo, queremos falar sobre seus frutos, queremos falar sobre sua obra, queremos falar sobre sua personalidade, nós queremos falar sobre sua missão. E eu quero encerrar o culto dizendo que eu estou convidando você a estar aqui nesses dias de carnaval, porque você sabe, ontem já começou, como é que chama os negócios que teve aqui? Os bloquinhos, né? Minha esposa estava falando aqui sobre as crianças, estava acabando a bateria dela, eu desci ali para T63, fui buscar ali no mercado dos Moreira. Moreira, me patrocina que eu estou falando de vocês aqui no culto. Fui buscar quatro pilhas Rayovac me patrocine. Aí eu já vi um grupo de jovens subindo, eles estavam indo para algum lugar para festejar a morte da carne, né? Nós vamos passar o nosso carnaval aqui meditando sobre ser cheio do Espírito Santo. Domingo que vem pela manhã, posso chamar aqui a adoração? Aqui nós vamos encerrar o culto. Domingo que vem pela manhã, prega aqui o pastor Vinícius Mota, da igreja Emaús. Pela manhã. Na segunda, a partir das 19 horas, estará conosco aqui pastor Gustavo Paiva, da Dínamos Alphaville. E na terça-feira, a partir das 17 horas, estará conosco nossos amigos aqui, a Kézia e o Andy. E eu sei que vai ser poderoso. Pastor, quanto que é? É 0. Você não vai investir R$1. Mas você vai vir com seu coração aberto para ser cheio da glória de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Irmãos, quando nós falamos do Espírito Santo aqui, o principal desejo do meu coração é que cresça dentro de você a paixão pela presença do Senhor. Amém? Eu acordei hoje, pulei da cama, entrei no chuveiro e comecei a orar. Falei, ô Senhor, vou falar de Ti hoje no culto. Toca os corações. Aleluia. Ame o Espírito Santo, relacione com o Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, vou orar aqui para encerrar o nosso culto. E vou aproveitar e fazer essa oração de entrega do nosso jejum também. Amém? Esses alvos, né? Eu joguei na quarta-feira alguns alvos de oração. Não são alvos só para orar por 40 horas. Quando você
separar o seu tempo de oração, de vez em quando vai lá e investiga pelo que a igreja está orando. A gente deixou um rastro com textos bíblicos para te ajudar a guiar a sua intercessão. Ore pela igreja Dínamos Goiânia. Tem muita gente que precisa conhecer Jesus nessa cidade. Talvez tem muita gente aqui dentro que ainda não conhece. Está equivocado. Talvez não sabe muito bem quem é Jesus. Amém? Ele te conquistou para você viver uma vida leve, viu, crente? Ele te convidou para viver alegre. Amém? Ele te tirou da opressão, viu, meu irmão? Você tem sentido medo? O medo já foi vencido. O verdadeiro amor lançou fora o medo. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós viemos aqui para te adorar. Viemos aqui para começar a nossa semana consagrando ao Senhor as nossas vidas. Viemos para te buscar nesse lugar. Viemos para entregar recursos, a nossa fidelidade, expressar generosidade em primícias. Viemos para nos encontrar também, como é bom encontrar os irmãos. Aqueles que amamos, que foram amados pelo Senhor. Não que o mundo não seja, mas esses já descobriram. E nós estamos sim para sermos renovados nesse lugar, Senhor. Ao sairmos daqui, estamos mais preparados para te anunciar. Jesus, nós te honramos. O Senhor é a plataforma, o fundamento e o alvo de tudo que nós fazemos. Amado Espírito Santo, não podemos nada sem ti. Enquanto nós vamos passar essa semana e no GC nós vamos falar sobre o Senhor algumas semanas, e nós temos tanto a produzir na semana. Vai ministrando o coração de cada um de nós, Senhor. Vai dando novo entendimento mais largo e mais profundo a respeito das tuas coisas. Ministra o coração, vence a nossa própria vontade e nos auxilia a olhar na direção de Cristo. Nós te amamos, mas, Deus, a glória é sermos amados por ti. Nós te honramos nessa manhã. Há tanto que nós precisamos, Senhor, mas nenhuma das nossas necessidades ela é maior do que te conhecer e nos sentirmos à vontade na tua presença. Muito obrigado por essa manhã. Leva-nos em paz a esse lugar. Nós entregamos diante do Senhor 40 horas de consagração, esse tempo sem comer. Recebe, Senhor, os nossos alvos. Faz-nos mais unidos como igreja. Visita cada GC no nosso meio. Faz-nos, Senhor, aptos para gerar frutos eternos. Leva-nos à santidade. Senhor, leva-nos a uma melhor expressão do teu amor em todas as idades aqui. Traz mais jovens, mais adolescentes, mais crianças, mais casais, mais adultos. Habilita-nos para ser uma boa maternidade, Senhor, que abraça filhos que o Senhor quer trazer. Oh, Jesus, colocamos diante do Senhor necessidades nessa manhã. Recebe cada uma delas no teu altar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito sejam abundantes sobre toda a igreja. Quantos creem, concordam, estão desafiados a ver uma vida cheia do Espírito Santo? Diga amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Domingo que vem te espero para começarmos o nosso seminário aí.